Que Deus guarde a sua vida, guarde a sua casa, guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde os seus olhos, te livre de todo mal, seja físico, seja espiritual, que o seu coração seja blindado pelo sangue de Cristo. Lembrando que você precisa buscar essa proteção, que você precisa crer que Deus é Deus de livramento. Você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo, ser guardado por Ele. Porque uma coisa eu te falo, é o Salmo quem diz: se Deus não guardar, ninguém mais guarda. Se Deus não proteger, ninguém te protege. E nós temos visto isso todos os dias nos jornais. São grandes empresas que são assaltadas, são firmas, são casas fortemente guardadas por muitos equipamentos de segurança. São contas muito bem protegidas com muitas senhas que são invadidas por muitos hackers. Enfim, pode colocar muro alto, cerca elétrica, cerca cortante, vigia, cachorro bravo, câmera para tudo enquanto é lado, sensor de presença, alarme. Infelizmente, nós vivemos um tempo que as pessoas estão até desistindo. Muitas já não querem mais trabalhar com lojas, com firmas, porque estão cansadas. São empresas que são assaltadas 2, 3 vezes na semana, algumas 4, 5 vezes em um mês. São prejuízos que chegam um momento que o dono do comércio, ele fica revoltado, ele se sente impotente, ele abre a boca a chorar, ele entra em desespero, fica endividado e já não tem mais como investir. São pessoas que se acham bem protegidas por causa do investimento que fazem, ou de repente o mecanismo, a forma, os aparelhos, o investimento, a tecnologia, né, o esquema de segurança. Se Deus não guardar, ninguém guarda. Não adianta, é fato, é fato. É por isso que a palavra de Deus fala no salmo muito conhecido, que é o Salmo 91, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Além de receber proteção, descansa, dorme, vive refrigério, alegria, paz. Esse é o Deus que guarda, que livra. Um dia desses eu entrei no elevador, no prédio onde eu trabalho, e o morador do prédio, quando ele entrou e se encontrou comigo, eu estava com meu capacete, meu capacete de moto. Lógico, né? De carro que não vai ser. Mas aí naquele momento ele olhou e aí ele falou: nossa, que capacete bonito, diferente, né? Colorido. E aí todo mundo sabe que é você. Aí eu falei com ele: realmente, até hoje eu vi pouquíssimas pessoas com essa estampa, porque muitas pessoas usam cores mais escuras. E aí eu falei com ele, né, que eu gosto muito dele, que eu resolvi comprar essa cor mais feminino, uma coisa minha. E aí eu falei com ele: olha, mas ainda que seja bonito, até testado pelo Inmetro, tem que ser, né? Aí eu brinquei com ele: pode ser um capacete de Fórmula 1. Se Deus não guardar, vai pro saco. Foi essa expressão que eu usei com ele. Fácil de entender, que a gente já ouviu falar muitas vezes, e é uma triste realidade. Se Deus não guardar, se Deus não proteger, se Deus não livrar, não adianta. Ninguém mais livra, ninguém protege. Todos nós estamos sujeitos a passar por lutas, situações, acidentes, perdas, danos, enfermidades. Nós somos feitos de carne e osso. Em se tratando mesmo de moto, eu já caí muitas vezes. Já sofri acidentes, inclusive um deles, assim, você vê a mão de Deus. Você vê a mão de Deus. O pior que eu sofri foi o último. Eu espero não cair mais, peço muito a Deus, e também eu tenho a responsabilidade de ser prudente, fazer a minha parte,
como uma boa condutora. E eu me recordo que eu choquei com o veículo que estava totalmente errado na via. E naquele momento que a moto ficou prensada entre o pneu e a porta do passageiro, não sei como, dá um apagão na mente na hora, né, de algumas pancadas que a gente sofre. E eu passei por cima do capô do carro, chegou a prensar o tanque da minha moto, que é um ferro absurdamente incrível, blindado. É uma coisa muito forte o tanque da moto. Só que tem a marca, ficou um vão, porque a minha virilha bateu no tanque da moto. Eu tenho até hoje esse afundamento no tanque, e eu passei por cima do capô do carro e caí de bruços do outro lado. E eu só me recordo quando eu estava aproximando do carro e quando eu abri os olhos deitada de bruços no asfalto. E logo que meus olhos se abriram, aí eu entendi que eu estava ali deitada. Aí me levantei calmamente e comecei a conferir, né? Quem anda de moto sabe, você começa a conferir se tá tudo ok, se tá tudo bem. E graças a Deus, não quebrei nem um osso. Não quebrei. Lógico que minha virilha ficou roxa por mais de 30 dias. O meu pé deu um carocinho no ossinho assim do calcanhar, do tornozelo, de lado, né, do tornozelo. Deu um carocinho, ele ficou inchado por uns 3 meses, deu edema e deu como se fosse um nervinho. E eu tive que passar por uma cirurgia para que no futuro não acontecesse algo pior. De repente, né, aquele caroço que deu poderia dar uma inflamação, uma infecção, mas enfim. Aí depois de um certo tempo eu fiz uma cirurgia, graças a Deus correu tudo bem, foi uma coisa muito simples, foi apenas a retirada desse carocinho que deu e perdi um pé de sapato, que ninguém nunca mais achou. Mas graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E isso foi na época da pandemia e não sofri dano algum, a não ser isso. Glória a Deus. E eu me recordo que estava voltando do culto. Pensa no culto que você tá nas nuvens. Sabe aquela coisa tão gostosa da presença de Deus, aquela conexão, aquele gozo na alma, aquela paz que até passa na mente da gente. Se Deus me levar agora, eu tô em paz, eu não tô devendo nada para ninguém, eu tô tranquila. E quando eu cheguei em casa, o meu esposo ficou no local, né, conversando com o motorista, um jovem, que segundo ele não me viu descendo a via. Sendo que não tem nada que impeça, lá é parada obrigatória. E segundo ele não me viu, mas tinha um rapaz ao lado, logo se supõe que ele estava distraído conversando com esse rapaz e uma criança no banco de trás. E aí meu irmão esteve lá com a minha cunhada, me levaram embora, e logo que eu cheguei em casa, eu me recordo perfeitamente que eu me deitei de bruços no chão da sala, literalmente eu coloquei a minha boca no chão e agradeci a Deus por mais um grande livramento. Porque da forma que eu passei por cima do capô do carro, pelo meu peso, ter caído, não ter quebrado nenhum osso, ter dado apenas esses probleminhas mínimos, é a mão de Deus. Porque se o Senhor não colocar a mão dele, esses dias eu vi uma criança, eu não sei se é 6 anos, passou até no Fantástico, eu vi no YouTube, esse menino caiu do 10º andar, do 10º andar. E aí vai juntando uma série de fatores, né, o que contribuiu. Aí tinha uma janela de um banheiro aberto e aquilo ajudou a amortecer. E aí lá embaixo tinha um corrimão, tinha uma proteção, como se fosse um telhadinho de lona, né? Uma proteção de lona, e depois tinha a grama. Mas vamos raciocinar? Cerca de 6 anos, altura do 10º andar. O peso de uma melancia caindo do 10º andar já é um absurdo, tanto que dobra. Agora uma criança quebrou as 2 pernas, mas está bem. São pessoas que de repente caem de alguns lugares, sofrem alguns acidentes, o navio que naufraga e ela vive, é um avião, enfim. São situações
que a gente vê a mão de Deus. E eu quero compartilhar com você aqui no Salmo 121, muito conhecido, que o salmista, passando por um momento de aflição, de necessidade de uma intervenção divina, ele diz que levanta os olhos para os montes e se pergunta: de onde me vem o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor o protegerá, a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Nós precisamos ser humildes o suficiente para entender que não somos super-heróis, que não somos como os personagens de filme, que fazem tantas coisas mirabolantes e sai só com uma arranhadinha, que não é a nossa força, não é o nosso dinheiro, não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, não é o nosso muito falar, não é a nossa referência, não é o nosso currículo. É necessário ter essa humildade, que se Deus não guardar, não tem essa de sorte. São livramentos. Eu gosto muito de ver esses vídeos na internet que a pessoa escapa por uma linha, por um grãozinho de sal. Circunstâncias que falam: não é possível. Todos nós, a qualquer momento, vamos partir. Ninguém vai ficar aqui. Ninguém está imune à enfermidade, sofrimento, à morte. Ninguém. Então, que nós tenhamos essa consciência de que ninguém aqui é imortal, é intocável, é inatingível. Talvez você ache que por ter uma boa condição financeira, por ter uma casa bem estruturada, por ter uma boa saúde, você se cuida tão bem. Mas tem muita gente com saúde que deita para dormir e não se levanta. Tem muita gente forte, bem de vida, que de repente ela vai, eu já ouvi falar, ela vai comer um pedaço de presunto, engasga e morre. Toma um copo de água e morre. Então, vamos ser mais humildes. Porque se não for a mão de Deus, de quem será? Se não fosse Deus na vida de Davi, com certeza aquele gigante jamais teria morrido com uma pedrada. Se não fosse Deus na vida de Daniel, os leões o teriam despedaçado. Se não fosse Deus para fortalecer José acima de tudo que ele passou, sendo vendido pelos seus irmãos, tão injustiçado, escravo no Egito, ele não teria suportado. Se não fosse o Senhor na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, com certeza aquele fogo os teria consumido antes de serem jogados lá dentro. Se não fosse a igreja orando por Pedro, ele jamais seria liberto de uma prisão pela porta da frente, guardado por 16 soldados. Se não fosse Cristo, Pedro nunca teria pisado sobre as águas. Se não fosse Cristo, Lázaro jamais teria voltado à vida 4 dias depois de morto. Então reconheça que existe o Deus que guarda, que cuida, que não dorme. Pelo contrário, te dá o sono, porque você e eu precisamos descansar. E Ele cuida de nós como ninguém. Ele é por nós. É Ele que nos livra, que nos protege. E seja prudente. Lógico que tudo que você puder fazer, faça o seu melhor. Mas seja humilde e entenda. Se a mão de Deus não estiver no negócio,
ninguém te guardará. Amém?